Pessoal, estamos de volta e agora vamos falar da segunda rodada do segundo turno, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa começou para os times cariocas exatamente no sábado, num jogo entre Fluminense e Portuguesa, jogo dos desesperados. O que aconteceu? Foi um jogo que o primeiro tempo foi extremamente lento. O Fluminense era um time engessado, não tinha dinâmica de jogo. Vinha com o meio de campo formado com Edinho, Fábio Braga, Rafinha e Wagner. 3 volantes e um único jogador, esse jogador de criação muito lento no jogo, principalmente no primeiro tempo. Parecia que não tinha uma definição, a bola chegava muito quadrada para ele, os volantes estavam em linha e não tinha movimentação. Era um time que os laterais não faziam ultrapassagem, o Bruno pouco subiu no primeiro tempo. Carlinhos é um jogador que chega no meio de campo e tá pegando um vício de ficar fechando pro meio, fecha pro meio, não tá abrindo o jogo. Quer dizer, foi um primeiro tempo em que a Portuguesa foi ligeiramente melhor. Por que a Portuguesa foi ligeiramente melhor? Ela se fechava e tentava sair no contra-ataque. O Fluminense tocava, movimentava aquela bola no meio de campo, mas não penetrava no campo de defesa do time da Portuguesa. E aí, numa das poucas chances do primeiro tempo, uma jogada alçada na área do time da Portuguesa, do time do Fluminense, sai lá, o jogador Diogo foi e fez 1-0 para a Portuguesa. Um susto para a torcida tricolor. Fluminense que via naquele momento dentro do Z4. Quer dizer, uma situação incômoda. E aí, Vanderlei Luxemburgo vai no segundo tempo, saca do time. Ele saca Rafinha e bota Birubiru. E aí o time mudou. Era um outro Fluminense no segundo tempo. O Fluminense tinha movimentação, deslocamento. Começou a ter a abertura de espaço exatamente pela movimentação. E aí, num lance, numa bola alçada na área, Anderson tentou uma bicicleta, a bola morreu no braço de Moisés. Pênalti que Rafael Sobis, com maestria, bateu e empatou o jogo. Logo depois, 5 minutinhos depois, em nova jogada, Wagner foi lá e garantiu a vitória do Fluminense. Vitória essa que fez o Fluminense respirar no campeonato. Fluminense, nesse momento, está numa posição ali no 12º lugar com 26 pontos. Está só exatamente a 2 pontos da zona do rebaixamento. Agora, vamos falar do outro jogo dos desesperados. Exatamente 2 gigantes adormecidos que estão aí não diria em decadência. Um está começando a crescer e o outro já não tem um resultado efetivo há 8 rodadas. Vasco e São Paulo fizeram um jogo interessante. No primeiro tempo, o time do São Paulo teve mais posse de bola. O Vasco estava ali, tomava, só que era uma transição da defesa para o ataque muito lenta. O time do Vasco também não utilizava muito o Fagner pela lateral direita, não estava usando Yutun pela lateral esquerda. Era um time que ficava ali nas 2 linhas de 4, sem muita criatividade. E aí, num lance, era a tônica desse primeiro tempo, só poderia sair de repente numa bola parada ou numa bobeira de uma das equipes. Exatamente numa bola alçada, num escanteio, o jovem jogador do time do São Paulo, o menino da base, Rodrigo Caio, fez o gol e aí foi para o segundo tempo tranquilo, né? O time do São Paulo. Quer dizer, tinha que fazer alguma coisa diferente do Dorival Júnior. Dorival Júnior, de repente, precisava que um time entrasse mais no campo ofensivo e ele veio com algumas substituições. Entrou com o Darkson no lugar de Abuda e ele veio com no lugar de Willy, ele botou o Reginaldo. E o time do Vasco melhorou. Mas aí o time não fez, mas continuou pressionando. Começou a variar o jogo, começou a utilizar os dois lados, pressionou o São Paulo. São Paulo não tinha saído. São Paulo começou a ficar muito retraído, recuou muito. Achou que com a entrada do Wellington podia dar uma maior velocidade para o time, mas não conseguia encaixar contra-ataque. E parecia que o Vasco poderia empatar. Mas novamente, numa bobeira do Vasco, parece que o Vasco tem se marcado nesse campeonato exatamente pelas bobeiras. Seja no setor defensivo, seja goleiro, seja atacante, sempre está pecando em alguma coisa. E dessa vez, o jovem goleiro Diego Silva deu um mole. Diego Silva deu um mole feio. Aquela bola ali, para quem já foi goleiro, tem que sair com o joelho nas costas de todo mundo, atropela, dá um socão. Não pode dar aquela raspadinha, sair mole. A bola sobrou, Antônio Carlos, ex-Botafogo, foi lá e guardou. E aí, o que acontece? O Vasco entra na zona do rebaixamento. E
agora vamos falar do quê? Jogo do Flamengo. Flamengo que foi lá para Campinas pegar a Ponte Preta. Ponte Preta que no primeiro turno foi lá, ganhou do Flamengo. Flamengo quando estava naquela fase meio itinerante, cada dia jogando num lugar. E agora foi um jogo tecnicamente muito fraco. Mas o Flamengo era melhor. Num jogo tecnicamente fraco, o Flamengo era melhor. O Flamengo está bem postado em campo em alguns momentos. Tinha um contra-ataque rápido. Teve algumas chances logo no início do jogo. Uma bela jogada de Paulinho. Chegou, tocou a bola pro Gabriel. Gabriel que novamente, sempre quando tem que finalizar, ou ele domina errado ou dá um chute fraquinho pro gol. Parece falsa força para esse garoto. Mas o Flamengo aí terminou o primeiro tempo 0-0. Um jogo que a arbitragem, acho que no Campeonato Brasileiro está muito confusa. Eu até adoro quando ela erra para os dois lados, porque ela errou muito. Ela deu cartão amarelo errado para jogador do Flamengo, deu cartão amarelo para jogador da Ponte Preta que não deveria dar. Eu acho que quando erra para os dois lados é a melhor coisa, mas está muito fraca. E aí o que acontece no segundo tempo? Segundo tempo vem o time da Ponte Preta fez algumas substituições, voltou um pouco mais arisco ali na frente, mas nada que assustasse. O Flamengo ainda bem postada. O setor defensivo parece que o menino, jovem valor do Flamengo, Samir, deu uma postura. Às vezes erra por ser novo, erra, mas é aquilo, é um garoto que está em crescimento. Jogando do lado de Chicão, nesse jogo jogou do lado de Wallace, pode crescer muito. Mas aí o Flamengo novamente começou a errar muito passe no meio de campo. Se pegar nas estatísticas do Campeonato Brasileiro, o time que mais erra no meio de campo é o Flamengo. Quer dizer, são situações que você começa a dar bola para o adversário e o adversário cresce. E aí o Flamengo, numa bobeira de troca de passe ali, um passe curto de André Santos para o jovem Samir, ele fez uma falta dura, segundo amarelo, expulso. E logo depois vem o gol do time da Macaca. A Ponte Preta foi lá e abriu o placar. Resultado, nesse momento, que botar o Flamengo ali junto com o pessoal ali, é um pontinho só da zona do rebaixamento, uma situação ruim para o Flamengo. E aí, não sei como, conseguiu forças e empatou com -1 aos 41. André Santos parece que tentou se redimir de uma bobeira, que ele deu um passe ali sem força para o jovem Samir, foi lá numa jogada individual, bateu e fez o gol. Vitória, empate no jogo, o Flamengo empatou o jogo ali no finalzinho, meio que já estava naquela bola alçada na área, brigando, naquela já meio sem controle do jogo, meio que uma situação assim, jogando bola para a área, sem muita criatividade, mas na força e tentando o resultado na sorte. Foi um resultado bom, traz um ponto, mas é aquilo, era um time que está ali, em 19º lugar. Agora, o time sensação ao lado do Cruzeiro é o Botafogo. Mais uma vez o Botafogo vai, pressionado já no sábado pela vitória do time do Cruzeiro. Tinha que fazer o resultado, senão a diferença podia aumentar, são de 4 pontos, poderia ficar em 7 pontos. Botafogo novamente um ótimo jogo contra o Santos. Vamos lá, o time do Santos perdeu em casa 2-1, Botafogo mostrou porque é vice-líder do campeonato, mas foi um jogo que ali até os 30 minutos do primeiro tempo foi aberto o jogo. E aí o que acontece? O time do Botafogo, quando dá mole, vai lá e faz. É um time que tem uma eficácia, uma eficiência muito grande. E aí deu bobeira, foi lá, o Botafogo fez 1-0. O Botafogo virou o primeiro tempo bem, mas um jogo aberto com o Santos. O Santos também dava perigo para o Botafogo. Fez 1-0, Elias fez uma grande partida, fez 1-0 nesse jogo, e aí foi para o segundo tempo. Quando todo mundo imaginava um segundo tempo, o Botafogo às vezes tentando cozinhar o Santos, não, o Botafogo continuou forte indo para cima. Parecia que jogava no Maracanã, parecia que jogava no Rio de Janeiro, e começou a forçar. E o time meio que assustou o time do Santos nesse momento. E logo ali nos 11 minutos, novamente Elias foi lá e fez o segundo gol. E aí todo mundo imaginou, agora sim, o Botafogo vai botar na roda e vai fazer o Santos correr atrás. Não. Aí quem se engana foram vocês. O time do Santos foi para cima, buscou, tentou correr, fez substituições, tentou aumentar o dinamismo e numa bela jogada de Cícero fez um gol. Diminuiu o jogo. E o jogo pegou ali um clima meio que ficou assim, pegando fogo. Os dois times tentando, o Botafogo com mais chance de chegar ao terceiro do gol do que propriamente tomar o segundo.
Mas aí foi abatido e terminou o resultado para o Botafogo 2-1 em cima do Santos. Resultado desse importantíssimo para o Botafogo. Botafogo que nessa quarta-feira pega o time do Cruzeiro, vai lá no Mineirão encarar o Cruzeiro. Vai ser o jogo que pode determinar muito o que pode ser o caminho desse Campeonato Brasileiro. Galera, campeonato tá pegando fogo. Flamengo pega o Atlético Paranaense, Botafogo pegando o Cruzeiro. Vai ser uma rodada importante para esse Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que os cariocas vão sair. Você que, está nos vendo, participe da nossa página no NGT Esporte. Faça sua pergunta, converse comigo. A gente vai vamos tentar responder da melhor forma possível. Semana que vem temos um encontro marcado novamente aqui na NGT Esporte. Então, me espere, estaremos juntos mais uma vez. Um abraço e até lá! Life away, go with me.